Boa noite a todos, então vamos iniciar o nosso Evangelho. Iniciamos agora o nosso Evangelho no lar. Agradecemos a Deus, o nosso Mestre Jesus, pela oportunidade e pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo. Que a boa vibração do plano superior possa ser sentida por todos. Que assim seja. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguem no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dado a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade, e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em prescrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que, da terra, passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graça, a máscara com a qual se cobrem. Recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, Mãe de Deus, e mesmo por Deus é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguem no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não produz maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Muitas vezes nós nos perguntamos como que nós podemos identificar que espíritos temos ao nosso lado. Se temos espíritos bons, se temos espíritos ruins,
Como saber? Pela energia que nós sentimos, pelo estado em que nós nos encontramos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Quando vem algum teste para nós e nós precisamos passar por ele, e é muito difícil esse teste e nos leva ao limite extremo nosso, revelando talvez uma parte obscura do nosso próprio interior. Qual é a energia que nós estamos nesse momento emanando ao mundo? Qual a vibração? Geralmente estamos emanando uma vibração mais baixa. E nessa vibração mais baixa, nesse distanciamento de Deus, é aí que os espíritos brincalhões, os espíritos que gostam de ver a destruição do ser humano enquanto encarnado e ver seu desvio completo da reencarnação, eles se aproveitam. Nas horas de dor e sofrimento, de provas, em que nós estamos sendo testados para nós aprendermos a nos melhorarmos, é nesse momento que muitos espíritos se aproximam, porque nós nos afastamos do Criador e da espiritualidade e deixamos eles interferirem na nossa vida. É um pensamento ruim que vem, é uma palavra que machuca alguém, é uma ação que depois você para e pensa, meu Deus, por que eu fiz isso, por que eu falei? Eles têm muitas e muitas formas de nos manipular, até porque mesmo o Espiritismo diz que nós não sabemos a quantidade que nós somos influenciados diariamente pelos espíritos, sejam eles bons ou ruins. Se eu quero saber o que eu tenho ao meu lado, eu olho para mim. Eu não posso ficar culpando a minha vida inteira o outro, o externo, os espíritos obsessores, o pai, a mãe, o vizinho, o primo, o tio. Não. Eu preciso olhar para mim e ver. Hoje eu estou como? Qual é o sentimento que eu tenho hoje dentro de mim? Eu tenho o sentimento de alegria? As pessoas que estão ao meu redor estão bem comigo? Essas pessoas estão sentindo alguma coisa? Eu estou estressado? Então, muito do nosso ao redor reflete nós mesmos, a nossa vibração. Então, sempre que a gente quiser saber qual é o espírito que tem ao meu lado, eu vou olhar para mim. Eu vou olhar para o que eu estou fazendo naquele dia, o que eu penso, quais são as minhas atitudes, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Muito reflete. Sim, eles podem nos influenciar e influenciam sim. Influenciam em a gente achar que tá escutando algum espírito superior e é apenas um espírito brincando conosco. Influenciam nas ações que estamos tomando. Eles vêm aqui e mandam uma energia para nós com o pensamento. Ah, ofenda aquela pessoa. Fala isso. Faz aquilo. E você, na vibração extremamente baixa, faz. E é atingido por esses irmãos, que um dia também serão evoluídos. Mas cabe a nós cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, e da nossa mente. Porque tudo passa pela mente. Se eu tenho pensamentos bons todos os dias, se eu agradeço, se eu sou uma pessoa que eu converso com Deus, se eu sou uma pessoa que eu oro, que eu faço bem, eu faço caridade, eu vou ter espíritos bons me guiando.
e coisas maravilhosas acontecendo. Mas a gente não pode pensar que só porque estamos agradecendo, em oração, em contato maior com o plano superior, com a espiritualidade, nosso caminho vai ser de flores. Não, porque a gente está onde? No planeta Terra. E estamos no processo, né, de passar aí de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o que os espíritos inferiores menos querem é que o planeta Terra vire um planeta regenerado. Porque no mundo regenerado não vai existir 100% pessoas boas, mas vai existir muito mais pessoas boas, confiantes em Deus, que vão entender os princípios de Jesus, que vão seguir mais os seus passos do que hoje. As pessoas vão se ajudar mais, vão ser mais irmãos. E a espiritualidade inferior, né? Os espíritos inferiores, eles não querem isso. Porque eles iam querer que a Terra virasse um ambiente bom, onde eles podem manipular uma pessoa que é influência no mundo e mover massas. Então, olha como a espiritualidade inferior também é sábia. Mas, como diz o nosso texto, o sol, ele nunca vai parar de brilhar. Então, o bem sempre vence. Por mais que haja dor, sofrimento, mas o bem sempre vai vencer. Porque é essa forma que nós aprendemos a nos melhorar, através da dor. Muito poucas pessoas aprendem pelo amor. Aprendem, não. Hoje eu fui testado aqui pela espiritualidade, eu tive uma prova que eu sei que foi pela espiritualidade e eu mantive o meu equilíbrio, eu não perdi a minha paciência. Nossa, eu consegui passar por essa prova com muita leveza, com muita resignação. Vamos ser sinceros, né? Na maioria das vezes a gente falha e falha muito. Então, nós mesmos, antes de reencarnar, dizemos: olha, eu vou lá com esse pacotinho aqui para mim resolver. Essas falhas aqui, esses erros aqui, isso aqui vai estar no meu planejamento e no decorrer da minha encarnação eu vou passar por esses desafios, essas provas. E até a gente não passar, elas vêm de novo, e vem de novo, e novamente, e a gente vai errando, e chega uma hora que a espiritualidade diz: meu filho, tu precisa acordar. Então vamos lá, vamos te mandar uma dor para você aprender e passar por essa prova, por esse teste. E a gente assinou o que a gente queria, a gente assinou, a gente deixou claro, a gente queria passar por muito mais do que a gente passa hoje. Mas a espiritualidade, né, muito sábia, disse: calma, meu filho, calma, um pouco por vez. Você, aqui no plano superior, é tudo lindo e maravilhoso, mas lá encarnado, a realidade é outra. Então, a gente vem com um pequeno fardinho para nós resolvermos na nossa vida, e a gente assina, e a gente quer, e a gente promete que vai fazer tudo certo, e vem aqui e faz tudo errado novamente. Então, para não dar esse todo errado, a espiritualidade nos auxilia, nos fazendo sofrer, nos causando dor. E é nesses momentos dessas dores que a espiritualidade inferior se aproveita de nós fragilizados, de nós ali sofrendo, para nos influenciar a quê? A adquirir mais dívidas, a continuar com essa vibração pesada, a não evoluirmos, a não procurar a Deus, a nos distanciarmos de familiares, a nos distanciarmos das pessoas que até ontem éramos unidos, de um dia para o outro, tudo mudou. Então a espiritualidade, ela sempre está presente, seja ela boa, seja ela ruim. Mas quem determina o que eu vou ter do meu lado, apenas sou eu mesmo.
É as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes que vão determinar tudo. Eu sou o reflexo do que está perto de mim, do que as outras pessoas vão ver através de mim, o que eu mostrarei ao mundo. É tudo no eu, não é o outro. Sempre vai ser o eu. E no Espiritismo a gente aprende muito isso, a olharmos para o eu e melhorarmos a nós. A gente não pode mudar o mundo, não podemos mudar todo mundo e fazer que todo mundo se converta e todo mundo faça as coisas certas. Não, a partir de hoje todo mundo. Não. A gente começa mudando a nós mesmos, para aí nós mudarmos o nosso externo, porque é só um reflexo. Então, se eu não consigo mudar a mim mesmo, quem dirá as pessoas que me cercam, não é mesmo? Então, o Evangelho de hoje ele nos diz isso, que não é para nós acreditarmos em todos os espíritos, não é para nós acreditarmos em todas as pessoas que dizem que tem uma palavra de um espírito da sua família que desencarnou há tantos anos e está ali para conversar com você. Então, ou até mesmo a gente com a nossa mediunidade, não é para nós acreditarmos, é para nós observarmos as ações desses espíritos, porque a espiritualidade superior, ela é muito sábia e ela é muito calma. Então você sente uma energia de paz e de amor iluminando todo ao seu redor quando um espírito superior está contigo. Quando você faz uma oração, uma prece, que você conversa com Jesus, que você conversa com Deus, não parece que você é envolvido por uma luz que parece que ilumina tudo, que te aquece, que te deixa em paz. Mesmo que você chore. É isso que acontece. Por quê? Porque a espiritualidade superior está ali. Ela é essa calmaria, esse amor. Ela não vai te deixar estressado, não vai te deixar nervoso, não vai te deixar querendo abandonar todo mundo, a cometer atos contra você, contra os outros. Não. A espiritualidade superior, ela é muito sábia. Já a espiritualidade inferior também é sábia, mas para nos influenciar, né? E muitas vezes ela influencia também a outros para nos influenciar. Vocês já ouviram sobre o efeito manada? Tem um ser humano lá que se intitula como, sei lá, Deus, e tem uma multidão ao redor dessa pessoa. Mas atrás desse Deus tem um espírito ali zombateiro, um espírito que fica brincando com aquela pessoa, um espírito inferior, né? Então, aquele espírito está influenciando aquela pessoa a fazer o quê? Influenciar todos ao seu redor. E as pessoas seguem, né? O efeito manada. Ninguém enxerga. É como se tapassem o olho e só escutassem e não soubessem o que estão ouvindo. Então, vamos cuidar com quem que a gente está seguindo também. Porque isso também nos influencia. Isso também bate diretamente com a energia que vem até a mim, com a energia que eu vou refletir, com o que eu vou repassar para os outros. Então é tudo uma consequência. E precisamos ter cautela com isso. Então, sempre quando formos ouvir ou ver um espírito ou conversar até mesmo com um espírito, porque eles podem mudar a fisionomia deles e se passar nesse exato momento por Jesus, para mim. Mas eu estou numa vibração baixa e tem um espírito ali que sabe que, nossa, eu faria de qualquer coisa para conversar com Jesus. Claro que sim. E mesmo assim ele tá ali brincando. E eu estou acreditando e eu vou passar isso adiante. Então, cuidado, muito cuidado, porque a gente não conhece 1% da espiritualidade. Seja ela boa ou seja ela ruim. A gente não conhece o mundo espiritual. Não agora,
não encarnado. Desencarnado a gente vai conhecer, já conhece, já tem experiência, já sabe. Talvez como se proteger lá. Mas aqui a gente tá muito, muito atrasado. Infelizmente. Esperamos por um futuro melhor, por pessoas melhores e que nós nos tornamos alguém melhor todos os dias. Afinal, é isso que Jesus nos diz, que a doutrina espírita nos diz e que a espiritualidade superior deseja de nós, que nós melhoramos para nosso bem, para o bem da humanidade e para a nossa evolução. Inseramos agora o nosso Evangelho no lar. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade e pedimos para que Deus e todos os espíritos superiores iluminem e abençoem essa nossa semana que está iniciando e a todos aqueles que participaram do Evangelho. Que assim seja.